Olá, o OL Notícias começa agora. Os deputados membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação fizeram nesta quarta a última reunião do semestre. Foram devolvidas 22 matérias. Entre as propostas avaliadas está a que proíbe o uso de canudos plásticos em Mato Grosso do Sul. O projeto do deputado Pedro Kemp segue tendência nacional e recebeu parecer favorável para que seja votado em plenário. Nós caminhamos para essa modernização, principalmente no que tange ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente, e é comprovado que um material desse jogado, que às vezes se usa aí 3, 4 minutos, mas quando jogado aí na natureza, ele leva 200 anos para se deteriorar. Ganha Mato Grosso do Sul, ganha a população sul-mato-grossense. Essa foi a 19ª reunião da CCJR nesse primeiro semestre de 2018. Para o presidente, deputado Barbosinha do DEM, os trabalhos foram realizados de forma rápida. O parlamentar adianta ainda que no retorno do recesso não devem ocorrer alterações nas atividades da comissão por conta do processo eleitoral. E todos estarão trabalhando, obviamente, a grande maioria na busca de reeleição, mas, de qualquer forma, o compromisso com o trabalho legislativo que não deve cessar. Eu espero que também no segundo semestre a mesma responsabilidade, o mesmo comprometimento nós possamos ter para que o trabalho legislativo não possa ser comprometido pelo trabalho da CCJR. O setor de siderurgia e de produção de material lenhoso de Mato Grosso do Sul veio à Assembleia Legislativa debater com os deputados propostas de mudança na legislação. Participaram da reunião, além dos parlamentares, representantes do Executivo Estadual e do setor siderúrgico. O setor trouxe para o debate mudanças na legislação que, segundo Gustavo Correia, representante dos siderúrgicos, poderão dar um novo fôlego ao setor e resolver um gargalo na lei. Essa alteração para permitir o direito de consumir madeira nativa dentro dos requisitos propostos, com todo o controle e sem prejuízo de nenhum setor, e menos ainda do meio ambiente, é o trampolim para que a gente comece a retomar a atividade para alcançar 100%, quem sabe daqui a um par de anos, e num segundo estágio, por que não, somando essa legislação com as florestas plantadas que o estado de Mato Grosso do Sul hoje detém em volumes muito interessantes, oferta muito interessante, a gente subir e criar novas usinas e novos investimentos para que esse estado seja um polo siderúrgico daqui a alguns anos ou uma década. A intenção não é autorizar novos desmatamentos, mas regularizar a retirada de material lenhoso já licenciado e descartado nos campos pelas empresas. Segundo o presidente da Casa de Leis, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deverá debater a construção da nova legislação. Além de você ter a permissão, a autorização para que o Estado possa discutir essa autorização de utilização do material, há uma sugestão que já saiu ali, que a gente possa, na própria legislação, estabelecer que desse valor, que presumivelmente amplia de arrecadação, porque você utiliza um material, dá destinação econômica a ele, dá movimentação, com isso você amplia a arrecadação do Estado, possa ser destinado parte, por exemplo, para efetivação dos mecanismos de fiscalização e controle em relação às licenças autorizadas para supressão vegetal no Estado. Projetos que legislem sobre serviços públicos devem ganhar a colaboração do Instituto de Direito Administrativo, criado este ano. O presidente do Instituto usou a tribuna na sessão plenária dessa quarta-feira. Uma das ações, em parceria com a Assembleia Legislativa, foi o seminário onde se discutiu a lei que trata dos valores das modalidades licitatórias. De acordo com o presidente do Instituto, o objetivo é manter com a Casa de Leis esse trabalho conjunto. Propor adequação de legislação que
possa melhorar a vida da população. E, recentemente, inclusive, nós realizamos 2 seminários e um deles teve a participação efetiva de um deputado aqui, o deputado Barbosinha, que tratou sobre uma lei promulgada aqui pela Assembleia Legislativa, que foi a lei que alterou o valor das modalidades licitatórias. Então, quer dizer, o Instituto ele tem muito a contribuir, inclusive com essa Casa de Leis. Os deputados estaduais analisaram e aprovaram 7 projetos, sendo 5 de autoria do Poder Executivo. Entre eles, o projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO estabelece metas e prioridades da administração pública estadual para o exercício do próximo ano. O projeto de lei prevê um orçamento de 15 bilhões de reais para 2019, o que representa um crescimento de 3,6% em relação à receita bruta deste ano. O governo tem os limites condicionais, por exemplo, ele tem que investir os 25 da educação, tem os 12 da saúde, né? Pela lei, obrigatoriamente tem que ser investido e, na verdade, tem as outras áreas do nosso Estado. E o orçamento que a gente vai aprovar no final do ano, com certeza, cabe ao governo, né, aquele que for administrar o nosso Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2019, de colocar em prática as respectivas prioridades. Ainda entre as propostas de autoria do Poder Executivo está o projeto de lei que altera do nível médio para o nível superior o requisito de escolaridade ao ingresso no cargo de agente de segurança socioeducativa. Cada vez mais nós temos que ter pessoas à disposição para servir a população preparadas, qualificadas. Esse era um anseio da categoria que deu um prazo, né, de 6 anos para que aquele que não tenha esse curso, ele consiga a sua respectiva formação e é natural que aí vem as mudanças, né, na questão da organização das tabelas e permitir com que todos eles possam ter aí ao longo do seu tempo uma diferença maior aí no seu salário. O projeto do deputado Felipe Orro, do PSDB, obriga os órgãos públicos a divulgarem na internet e em suas redes sociais os endereços e despesas com imóveis alugados. Pela proposta, que agora segue para a sanção do governador, o poder público deverá divulgar na internet quais imóveis são alugados. O deputado Felipe Orro, do PSDB, acredita que os cidadãos terão mais uma ferramenta de fácil acesso para a fiscalização do uso do dinheiro público. É uma forma de dar mais transparência às ações do poder público e também alguns proprietários de imóveis que desejam locar o imóvel por poder público, saber a base de preços, locais, etc., e com isso, não só dando mais transparência, mas mais oportunidade de muitas pessoas também locarem os seus imóveis para o poder público. Acreditamos que com isso se faz mais justiça, dá mais transparência e, consequentemente, economia para o poder público. A proposta que impede a criação de novos cursos à distância na área da saúde para o nível médio técnico, de autoria do deputado Dr. Paulo Ciuffi, foi aprovada em segunda votação. Desde junho, representantes da categoria participaram, inclusive em audiência pública, de discussões sobre o tema. De acordo com o autor do projeto, esses cursos limitavam a quantidade de aulas presenciais, prejudicando a formação profissional. E representantes da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul estiveram na Casa de Leis para uma reunião com parlamentares. Para os representantes dos cartórios presentes na reunião, o serviço de notas em Mato Grosso do Sul está ficando inviável diante da falta de competitividade com os preços cobrados pelos estados vizinhos, principalmente Mato Grosso, Paraná e São Paulo. O problema, segundo os cartorários, está na cobrança das taxas, até 100% maiores, e na destinação de quase 70% dos valores recebidos para outras instituições. São chamados fundos do Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e Procuradoria-Geral do Estado. Pela lei, de todo o valor recebido, os cartórios de Mato Grosso do Sul têm de repassar 15% ao TJ, 10% ao MPE, 10% à PGE, 6% à Defensoria e os outros 5% aos municípios onde são registrados os serviços.
Além de arcar com o recolhimento dos impostos, os titulares também têm de custear todas as despesas, como aluguel, pagamento de salários, equipamentos e outros encargos dos cartórios, sem qualquer contrapartida do Estado. Os cartorários notários que lavram a escritura hoje estão sofrendo um prejuízo muito grande com a invasão de outros estados que fazem aqui em Mato Grosso do Sul, nos tirando o serviço, porque o nosso serviço está bem mais caro do que o serviço de outros estados. Nisso faz com que o contribuinte que quer lavrar a sua escritura foge de lavrar de Mato Grosso do Sul e vai lavrar em outros estados, deixando nós a míngua como nós estamos. A consequência dos altos valores cobrados, principalmente em função da criação desses fundos, é o registro das escrituras em outros estados e, consequentemente, a queda na arrecadação dos cartórios sul-mato-grossenses. Até eu já fiz escritura fora do estado por entender que os valores cobrados em razão de tantas taxas criou uma distorção muito grande em comparação com outros estados brasileiros. Portanto, eu acho que não tem como permanecer as condições atuais. Diante do impasse, os deputados decidiram propor a realização de uma audiência pública para debater o assunto e tentar resolver a situação dos cartorários e também do Estado, que está deixando de arrecadar com o registro das escrituras dos imóveis. A realização da audiência eu acho que é o instrumento mais importante, mais legítimo para que a gente possa discutir com profundidade essa questão e possa efetivamente mudar, diminuir a participação dos outros entes como o Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Justiça. Então, na audiência pública, esses entes vão vir participar, com certeza, vão colocar o porquê dos recursos que são repassados a eles, mas com certeza absoluta vão sentir na audiência pública o clamor popular por mudança. É um assunto pertinente, importante ser discutido e do ponto de vista da CCJ é analisar os projetos do ponto de vista da constitucionalidade, da legalidade, mas sobretudo, né, para que possa esses projetos tramitar pela casa, ouvir essas partes interessadas até para que possamos ser caixa de ressonância desses sentimentos. O AL Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Estadual você pode conferir no site al.ms.gov.br, no aplicativo ou nas redes sociais. Até a próxima edição.